a vinheta do futebol, mas quem assume é um outro Lewandowski, não é aquele Lewandowski lá do futebol, mas é o Lewandowski ministro, meu caro Rodolfo Borges. Então, assim, não vamos confundir os Lewandowskis, né? Há um Lewandowski ministro e há um Lewandowski jogador de futebol. Mas o Rodolfo Borges, ele comenta tudo. Quero saber sua opinião sobre o Lewandowski ministro, não sobre o Lewandowski jogador de futebol. Rodolfo Borges, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. E aí? Lula achou uma solução salomônica com a indicação do Ricardo Lewandowski. Basicamente, ele tentou ali criar uma situação em que ele não cria atrito nem com o PT e nem com o PSB. Boa tarde para você, Rodolfo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde para o pessoal do site ou do chat. Tudo bem? Para fazer a comparação aí mais clara, né? Acho que a situação do Ricardo Lewandowski é melhor hoje do que a do Robert Lewandowski, que é o atacante polonês do Barcelona, que está sob risco de perder lá a titularidade no Barcelona para o Vitor Roque, o brasileiro, que era jogador do Atlético Paranaense, chegou no Barcelona e está ameaçando o posto do Lewandowski, o medalhão, né? O Ricardo Lewandowski, a gente pode dizer até, seguindo essa comparação, que é um artilheiro petista, né? Dos governos do PT, né? O Lewandowski, ele foi responsável, né, enquanto ainda era ministro do STF, antes de se aposentar, por liberar, por exemplo, que o Aloysio Mercadante assumisse o comando do BNDES, porque ele suspendeu o efeito da lei das estatais, né? Até eu estou aqui escrevendo uma nota para o antagonista, destacando uma frase que está circulando, que puseram para circular, né, assessores do Lewandowski aí, de que ele, para o Lewandowski, missão dada é missão cumprida. E eu estou fazendo um levantamento aqui, lembrando, né, no texto, alguns dos que teriam sido essas missões que o Lewandowski cumpriu ao longo da sua carreira como ministro do STF, né? O Lula botou alguém ali que escolheu não jogar com os partidos, né? Ele poderia ter pegado ali o Ministério da Justiça e colocado na roda do Centrão, como fez com outros ministérios. Escolheu aí uma opção de segurança, para ver se melindra menos os partidos, mas eu não sei se isso vai dar certo com o PSB não, viu, Wilson? Você até te repasso aí essa questão. Você acha que vai funcionar com o PSB essa história? Enquanto o nosso Paduan, nosso Matheus ali chegava ali na base dele, a questão é a seguinte, vamos lá, vamos entender essa questão do Ricardo Lewandowski, porque ela é importante. O Lula, ele resolveu indicar o Lewandowski por dois motivos. Primeiro motivo, ele não cria melindre com os partidos políticos, nem com o PT, nem com o PSB. Embora, em uma composição Ricardo Lewandowski no Supremo, o PT, né, o Ministério da Justiça, ele vai ser mais petista do que PSB, do PSB, né, do que socialista. Por quê? Porque todo o primeiro escalão do Ministério da Justiça deve ir embora, tá? Ricardo Capelli, secretário executivo. Augusto de Arruda Botelho, secretário de Justiça. Elias Vaz, secretário de Assuntos Penitenciários. Então, sim, de Assuntos Legislativos. Essa turma deve dar tchau. Hasta luego. Essa turma vai embora do Ministério da Justiça, tá? E aí o Lewandowski, ele tem uma relação mais próxima, mais profícua, justamente com o PT. Como você bem lembrou, Rodolfo, o Lewandowski, ele tem uma relação próxima com o PT porque ele livrou a pele de muito petista ao longo dos últimos anos. É bom lembrar que durante o julgamento do Mensalão, os votos que livraram a barra ou que amenizaram a situação dos petistas foram conduzidos pelo ministro Ricardo Lewandowski. Então, é esse o homem que chega ao Ministério da Justiça. Eu, inclusive, escrevi um artigo hoje pela manhã até falando, né, sobre o que não esperar do Ricardo Lewandowski à frente da pasta. Então, assim, ele deve fazer uma gestão de continuidade. Então, ele não vai fazer uma gestão calcada em, por exemplo, apertar a segurança pública, em ser mais incisivo no combate à corrupção. Não, deve ser uma gestão ali parecida com a do Flávio Dino, né? Uma gestão nem alguma coisa muito... não deve ser algo... Ela não deve fazer uma virada de mesa, não deve dar um cavalo de pau no Ministério da Justiça. Tendência que seja uma gestão, de fato, com alguma continuidade.
Rodolfo, só para a gente fechar, porque a gente tem entrevistado na linha, para a gente poder repercutir essa indicação do Ricardo Lewandowski, qual é a tua expectativa para a gestão do Ricardo Lewandowski? Você acredita que deve ser, de fato, uma continuidade, como eu comentei agora há pouco, ou você tem ainda alguma outra visão para complementar, ou até mesmo para contradizer aquilo que eu estou dizendo? Do ponto de vista que você falou da continuidade, acho que está perfeito. Agora, uma diferença que me parece clara que vai ter em relação ao Dino é que ele vai aparecer muito menos, né? Ele não vai ficar dando entrevista da hora, não vai ficar comentando todos os assuntos do momento do país, como o Flávio Dino se acostumou a fazer ao longo do ano. Então, ele vai ser um ministro mais discreto. E aí eu queria aproveitar a menção para o Dino, para destacar o que o Lula falou sobre o Dino, porque o Dino estava do lado, né? Estava o Dino, Lula, Lewandowski e Janja. Estava também a gente também está preparando aqui umas análises sobre isso. Mas o Lula descreveu o Flávio Dino como um ministro do STF com a cabeça política. E aí, assim, ele falou isso como se fosse algo bom, que vai ajudar, de alguma forma, o STF a lidar com as questões políticas. O STF já lida com as questões políticas de um modo bem político, e não me parece que ter um ministro com a cabeça ainda mais política no STF vai melhorar a situação na corte, não.